Oi pessoal, tudo bem? Na semana passada eu fiz um vídeo a respeito de atendimento a idosos. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de casos de demência, né, e como lidar com isso. Se você observa em alguém da sua família algum caso de perda de memória um pouquinho mais grave, um pouquinho mais delicado, para ir lá pertinho dele, ir na casa do idoso, observar como estão as funções cotidianas dele, como que ele tem lidado, por exemplo, com medicamentos, cozinha, todas as atividades mesmo domésticas, né? Para você ver se ele tá no funcionamento normal, se ele só tá tendo um esquecimento natural mesmo da idade e tudo mais, ou se pode ter algo de patológico. E aí, desconfiando de alguma coisa, conversar com o médico que o acompanhe, fazer uma avaliação se for o caso, buscar de repente um geriatra ou um neurologista. E aí esse neurologista ou geriatra vai talvez indicar um psicólogo, enfim, alguém para atendimento para fazer uma avaliação. É interessante ressaltar para vocês que existe uma lista enorme de demências, né? Então não é fácil chegar a um diagnóstico mais exato. Na verdade, na maioria das vezes, os diagnósticos são probabilidades. O tratamento das demências é muito parecido, tudo uma questão de atenção mesmo e de poder identificar quais são as maiores perdas daquela pessoa para a gente poder trabalhar. Tem dois exames que são muito utilizados junto com o paciente. Um deles é o mini exame do estado mental. 13 perguntas a respeito de orientação espacial, orientação temporal, memória imediata, cálculo, linguagem e também a escala de avaliação clínica da demência, que dá o CDR, que é o grau de desenvolvimento daquela demência, tá? E aí, na verdade, é uma escala baseada numa entrevista semi-estruturada, tanto com o paciente, tanto com o idoso, quanto com a pessoa responsável pelos cuidados, né? Um filho, enfim, um acompanhante. Uma lista grande de perguntas para serem marcadas. Para finalizar, gente, uma coisa muito importante que vale ressaltar é que é muito, muito, muito fundamental que a família se mantenha presente, que a família seja convocada a conversas, juntas, a reuniões, a uma organização mesmo de como cuidar daquele idoso. Buscar espaços coletivos de informações. Por exemplo, aqui em Niterói tem um grupo de apoio a cuidadores de idosos com situações demenciais. Muito fundamental isso. Infelizmente, esse momento, né, de senilidade é muito difícil para a família lidar, é muito difícil para a família viver. Eu, pessoalmente, vivo experiências nesse sentido, né, com os meus avós, com meu avô e com a minha avó materna. Procurem todo o auxílio que vocês puderem, procurem informações ao máximo que vocês puderem e procurem como família juntar uma rede, né, criar uma rede de cuidado. Tomem cuidado para não apontar dedos, para não inferir maus tratos, não supor que alguém não está cuidando da melhor forma. Antes de qualquer tipo de inferência dessas, vai lá, procura saber realmente, cuidado com esses conflitos familiares nessa ocasião. Tem que tomar muito cuidado realmente com situações de maus tratos ou situações mesmo de impaciência e tudo mais, mas o mais importante é poder criar uma rede de apoio, uma familiaridade mesmo, continuar o contato, continuar indo lá fazendo as visitas, acompanhando, ajudando, oferecendo ajuda. Desse momento em diante, as coisas vão se dificultando, infelizmente. O tratamento medicamentoso costuma retardar o progresso da demência, mas ele não pode, infelizmente, ser infalível. Algumas notícias de alguns tratamentos que estão ainda em fase de pesquisa, que têm funcionado, mas isso é uma coisa que vai ser só para, talvez, próximas gerações, não é para os idosos de hoje, né? Enfim, eu ressaltar a importância da gente transmitir cada vez mais informações a respeito dos quadros demenciais e principalmente a respeito da busca de informações. Conversem com o médico, com a família, com o psicólogo, vai lá procurar saber, vai ver como é que é, vai ver o que está acontecendo, tá? E todo suporte é necessário nessa fase, inclusive o suporte do afeto, né, afetivo. Né, o abraço, o carinho, porque aquela pessoa que está em demência, mesmo quando ela está numa fase mais apática, ela também tem um sofrimento, né? E até chegar àquela fase apática, vai um longo caminho aí, gente. Acontecem muitas situações que nem sempre aparecem nos filmes romantizados e, infelizmente, ocorrem situações de agressividade, de tristeza profunda, enfim, até uma dica legal de um filme interessante que mostra um pouquinho dessas mazelas também, mesmo assim, de um modo até relativamente brando, é o Para Sempre Alice. Vale a pena assistir, é bem bonito, é bem legal, mas também é um filme que não dá conta da realidade, né, toda, porque infelizmente cada caso é um caso e os casos apresentam N detalhes, né, e por isso que a ideia é acompanhem de perto, vão lá ver o que está acontecendo, tá bom, gente? E é isso, a importância do atendimento psicológico, eu já falei na semana passada, principalmente por conta da estimulação cognitiva e dos acolhimentos mesmo, em relação às perdas, à solidão, à tristeza
e tudo mais. Na semana que vem, então, a gente se vê, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal. Quem já se inscreveu, dá uma conferida se o alerta tá marcado aqui embaixo, esse sininho tá marcado, porque é pra vocês receberem as notificações dos vídeos novos, tá? Um beijo, tchau, tchau!